Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós terminamos a parte histórica da fonética, nós terminamos a parte mais anatômica da fonética, em que eu falei para você a respeito dos órgãos, da função dos órgãos, dos sistemas e de toda a parte que nós utilizamos e mobilizamos para produzir a voz e a fala. E agora nós vamos começar uma nova etapa, um novo módulo ou uma nova série da nossa sequência sobre fonética. Nós vamos começar a falar a diferença entre fonética e fonologia. E, a partir disso, focar em fonologia. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de algumas diferenças entre a fonética e a fonologia e fazer uma rápida revisão sobre a fonética para daí, então, nós começarmos a falar sobre fonologia, ok? De início, eu quero dizer para você o seguinte: fonética trabalha com sons propriamente ditos, como eles são produzidos, percebidos e que aspectos físicos estão envolvidos em sua produção, ou seja, os sons da fala. Nós já comentamos sobre isso, eu já tinha apresentado para você alguns dados referentes ao conceito de fonética e, basicamente, a grande diferença entre fonética e fonologia é que a fonética é o estudo dos sons da fala e a fonologia é o estudo dos sons da língua. Talvez isso para você não faça muita diferença, talvez você pense aí, mas a diferença é só a troca de um é o estudo do som da fala e o outro é o estudo do som da língua, é só isso. Mas não é só isso, é tudo isso, porque faz muita diferença um estudo dos sons da fala e um estudo dos sons da língua. Você precisa se lembrar do conceito de língua e fala, do conceito dado pelo Saussure. Se você viu os vídeos, a sequência de vídeos que eu tenho sobre as dicotomias, você se lembra de tudo que eu falei sobre língua e fala. Se você não viu, eu peço que você veja, volte lá atrás, volte aí na lista de vídeos e dê uma olhada em tudo que eu falei sobre língua e fala. Leia no livro do Saussure, Curso de Linguística Geral. Eu sugeri também que você procurasse o livro do Castelar de Carvalho, chamado Para Compreender Saussure. Você pode ler lá também o que o Castelar fala sobre língua e fala, porque se você entender bem, de maneira bem contundente, a diferença entre língua e fala, fica muito mais fácil você entender o que é estudar o som da língua e o que é estudar o som da fala. Então, a fonética, se você viu os vídeos de fonética, principalmente os vídeos em que eu comecei a falar sobre a parte orgânica, a parte fisiológica da fonética, você se lembra que ela pode ser dividida em três, ou que pode haver três tipos de fonética. A fonética articulatória, a fonética acústica e a fonética auditiva. Então, por isso que nesse conceito que eu li para você, falou-se a respeito de uma preocupação da fonética com a questão física. Então, é uma preocupação, por um lado, com a questão física e, por outro, com a questão fisiológica. Do ponto de vista fisiológico, seria a fonética articulatória e a fonética auditiva. Então, como que eu produzo a fala e como que eu recebo a fala. E do ponto de vista físico, teria a ver com o meio ambiente. Então, o que acontece no meio ambiente para que essa fala seja produzida e recebida? Então, tamanho de onda, largura de onda, altura de onda, comprimento de onda, tudo aquilo que você estudou em física, na parte de acústica, que você deve ter visto no ensino médio, é que estaria associado a esse lado mais físico, que tem a ver com o meio ambiente. Então, vou ler de novo. Fonética trabalha com sons propriamente ditos, como eles são produzidos, percebidos e que aspectos físicos estão envolvidos em sua produção, ou seja, os sons da fala. Já a fonologia opera com a sua função, a função do som, e a organização desses sons em sistemas, que são sons da língua. Lembra do conceito de sistema? Sistema é quando eu tenho um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da minha vontade, para fazer com que esse sistema funcione. Então, mais uma vez, se você viu os vídeos sobre as dicotomias, você se lembra de tudo que eu disse que foi
tratado pelo Saussure a respeito do conceito de língua e o que significa a língua ser um sistema. Então, basicamente, a língua ser um sistema tem a ver com a organização interna da língua, com os elementos que trabalham numa relação de solidariedade, independente da minha vontade, e com o fato de a organização interna desses elementos fazer com que esse sistema funcione de modo muito harmônico e de modo muito organizado. Essa organização sistêmica, ela funciona em todos os níveis da língua. Então, isso começa desde o menor nível, que é o nível sonoro, e vai até o maior nível, que é o nível discursivo. Então, pegando nesse nível menor, que é o nível fonético e fonológico, também existe uma organização sistêmica, ou seja, os sons que constituem a fala, os sons que constituem a língua, eles não são organizados de modo caótico, tá? Então, existe uma lógica para isso. E da mesma forma que no conceito de língua, de ordem assim, genérica, na questão dos sons da língua, na questão sonora da língua, existe uma organização, existe uma ordem para que haja aquela organização clássica consoante, vogal, consoante, e isso não é feito de um modo caótico. Então, existe uma lógica para aquela organização. E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo desses vídeos em que eu vou tratar com vocês sobre fonologia. Então, da mesma forma que no conceito genérico de sistema, na questão sonora existe essa mesma lógica. Um conjunto de elementos sonoros trabalham entre si, independente da nossa vontade, para que esse sistema sonoro funcione. E a fonologia, diferente da fonética, que vai cuidar dos aspectos físicos ou dos aspectos fisiológicos, a fonologia vai cuidar dos aspectos funcionais. Então, como que funciona e como que é a significação dos sons, mas não os sons da fala, e sim os sons da língua. Então, a fonologia está muito preocupada com o significado que o som tem. Se você voltar lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre fonética, eu fiz uma diferença rápida entre fonética e fonologia, você vai ver que eu falo um pouco a respeito disso. Então, lá eu disse que se eu troco um som por outro som, dentro do campo da fonética, eu apenas vou descrever esta troca e vou dizer que som é esse, como que esse som é articulado, quais são os órgãos que são mobilizados na troca desse som, de um som por outro som. No campo da fonologia, eu não vou simplesmente observar estes elementos que seriam elementos dentro de uma questão mais fisiológica ou mais física, mas eu vou observar aspectos de ordem mais significativa. Então, esse som que foi trocado é um som vogal por um som consonantal? É um som vogal por um som glide? Como que é a classificação desse som? Do ponto de vista da articulação, mas levando em consideração o significado. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra sala e a palavra mala, perceba que a terminação da palavra é a mesma, mas eu troquei, no caso da palavra sala para a palavra mala, eu troquei o som do sa pelo som do ma. Então, no campo da fonologia, eu vou observar que a troca de um som interfere na significação. E isso para a fonologia é muito importante, porque ela lida com o aspecto do som da língua. E quando você fala de aspecto sonoro ligado ao campo da língua, uma das questões que você tem que considerar é justamente essa questão do significado. Então, ao trocar um som pelo outro, eu não interfiro apenas no aspecto articulatório, eu interfiro também no aspecto significativo. E é nesse sentido que se situam os estudos da fonologia. Mas tem mais diferença para você ir percebendo o que é fonética e o que é fonologia. A fonética cuida da produção, e a produção está muito ligada ao campo da articulação, a produção do som. Por isso é importante estudar o aparelho articulatório da voz, que é o aparelho fonador. Por isso nós vimos aquela série de vídeos sobre os órgãos, sobre os sistemas. Eu falei para você como que funciona, como que é a articulação, tudo aquilo que é do campo da fonética articulatória. Nós poderíamos ter visto
uma sequência grande de explicações sobre a fonética auditiva e sobre a fonética acústica. Mas eu optei por não fazer isso, por ficar só com a fonética articulatória, para poder avançar mais rápido, já que o objetivo do canal é ser descomplicado, e se eu ficasse dentro da fonética acústica e dentro da fonética auditiva, ia acabar ficando um pouco enfadonho, e não é esse o objetivo do canal Descomplicado. Então eu optei por ficar só na articulatória, porque aqui na fonologia é importante que você saiba a respeito da questão articulatória. Isso vai ajudar a entender um pouco mais a fonologia. Então a fonética cuida da produção. A fonologia cuida da observação de como os sons são organizados e combinados numa sílaba. Então perceba que dentro do campo da fonética eu não me preocupo com a estrutura maior que é a sílaba. Dentro do campo da fonologia eu já me preocupo com essa estrutura de nível maior que é a sílaba. É aí que vai entrar a separação de sílabas. A separação de sílabas é um estudo que também é feito pela fonologia, porque quando você está no campo da fonologia, você observa como que é a organização dos sons e como que isso vai ser determinante para a separação de sílabas. Então é preciso agrupar os fones, que são a menor unidade integrante da língua, da língua falada, e quando eu agrupo os fones, um conjunto de fones, seguindo as normas do sistema, eu constituo uma sílaba. E aí, na separação de sílabas, dentro do campo da fonologia, eu preciso observar quais são as regras que determinam que eu posso ou não posso separar uma sílaba. Por exemplo, dentro da constituição fonológica das línguas, ou pelo menos das línguas românicas, não pode existir sílaba sem a presença de vogal. E o conceito de vogal já é do campo da fonologia, ele não é do campo da fonética. Então, para que eu possa ter uma sílaba, obrigatoriamente eu preciso ter uma vogal. Eu posso ter uma sílaba constituída por uma única vogal, por exemplo, na palavra água, eu tenho uma sílaba sozinha constituída pelo som A. Agora, eu não posso ter uma sílaba constituída apenas por consoantes. Então, por exemplo, na palavra psicólogo, a primeira sílaba é psi. Obrigatoriamente, eu preciso ter a vogal I. Eu não posso ter uma sílaba constituída apenas por sons consonantais. Isso por quê? Porque dentro da organização do sistema, que é o sistema sonoro da língua, é preciso a presença da vogal. A consoante sozinha não consegue constituir uma sílaba, porque ela não tem status para isso. Ela gira em torno da vogal, que sempre será o núcleo da sílaba. Você consegue perceber já a diferença entre a fonética e a fonologia? A fonética não lida com nenhum desses aspectos, com nenhuma dessas considerações. A unidade de estudo da fonética é o fone. Então, a menor unidade sonora da fala é o fone. O fone é representado através de colchetes. Por exemplo, quando você pega um dicionário de língua estrangeira, um dicionário de inglês, à frente da palavra aparece a transcrição fonética. E essa transcrição fonética aparece dentro de colchetes. O que significa aquilo? É a forma como a palavra é pronunciada. Então, literalmente, a forma como ela é pronunciada. O que é a transcrição fonética? É a única forma possível de representar a fala na escrita. E cada símbolo daquele que aparece dentro do colchete é um fone. Então, o fone é a unidade de estudo da fonética e é a menor unidade sonora que integra a fala. O fone, então, como eu disse, é representado entre colchetes, e a representação escrita do som da fala é de interesse da fonética. E o que a gente faz na fonética é chamado de transcrição fonética, como eu tinha dito. A única forma possível de representar a fala na escrita, literalmente, é através da transcrição fonética. A unidade de estudo da fonologia é o fonema, e tem um conceito para fonema. Fonema é a menor unidade sonora distintiva de uma língua. E a palavra, o adjetivo distintiva, ele é fundamental para o conceito de fonema.
Você pode entender de outra forma, que fone é a menor unidade constituinte da fala e fonema é a menor unidade constituinte do som da língua. Deixa eu reformular o conceito para ficar mais claro para você. Fone é a menor unidade sonora constituinte da fala e fonema é a menor unidade sonora constituinte da língua. O fonema é representado entre barras. Então, se você observar algum tipo de transcrição entre colchetes, é transcrição fonética. Se você observar algum tipo de transcrição entre barras, é transcrição fonêmica. E qual que é a diferença? A diferença é que a transcrição fonética, que é entre colchetes, ela leva em consideração as variações linguísticas. E a transcrição fonêmica, que é entre barras, pode ser chamada de fonêmica ou fonológica. Ela não leva em consideração as variações linguísticas. Então, aquelas variações de regionais, variações ligadas a questões específicas da fala, não são consideradas na transcrição fonêmica ou na transcrição fonológica. Elas apenas são consideradas na transcrição fonética. Isso por quê? Porque não é objeto da transcrição fonológica levar em consideração esses aspectos, que são aspectos pontuais. A variação linguística é um aspecto pontual da fala. E o que a transcrição fonêmica ou fonológica faz é o estudo do som da língua, não é o estudo do som da fala. Será que está ficando claro para você a diferença entre fonética e fonologia? Fala para mim nos comentários. E se tiver ficado alguma dúvida, pergunte. Eu sempre respondo todas as dúvidas de vocês que vão ficando ao longo do vídeo. Vocês podem colocar nos comentários que eu respondo a todos vocês, tá? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente e compartilhe com seus colegas para que nós fortaleçamos este canal cada vez mais. E aproveito para agradecer a todos vocês que estão inscritos. Você já sabe, mas não custa lembrar. Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.